galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gaki e estamos começando mais uma aula do quê? De Papo de Ciências. Aí na sua telinha, sejam todos muito bem-vindos a essa aula. E para bater papo aqui comigo, eu trouxe a professora Karen Alencar. Seja bem-vinda, professora Karen. Obrigada pelo convite, eu sou a professora Karen e vim acompanhá-los em mais um bate-papo aqui de ciências. É isso aí. E eu nunca adianto o título e o tema, né? Não. Então você não sabe do que a gente vai bater papo hoje. Não tenho nem ideia. Antes disso, eu só quero falar uma coisinha aí para a galera de casa. Eu bato papo com a professora Karen aqui e você do lado daí bate papo com os seus colegas e com o seu professor ou professora, certo? Não adianta assistir às aulas de ciências e depois não conversar sobre os assuntos, certo? São assuntos sempre muito importantes, muito interessantes, mas precisa que todo mundo dê um pouquinho da sua opinião acerca das ideias aqui, né, dos temas apresentados nas aulas de ciências, certo? Então, eu bato papo aqui e você bate papo aí também. Pode ser? Combinado? Combinado, Pro? Combinado. Título da aula. Título da aula. Título da aula, tá? Bora lá. Então, título da aula de hoje, do que é feito? Um título super original. E aí a gente vai descobrir agora, hoje, do que é feito algumas coisinhas aqui. Certo, Pro? Certo. Então, bora lá. Pro, a habilidade de hoje é a seguinte. EF02CI01. Identificar de que materiais ou objetos utilizados no dia a dia são feitos metal, madeira, vidro, entre outros, e como são utilizados e pesquisar informações relacionadas ao uso desses objetos no passado. Pro, já vou adiantar o seguinte para a galera do segundo ano e para você também. Não é a única aula dessa habilidade, tá? Essa habilidade ela vai ser dividida em algumas partes. A princípio, a gente vai falar dos diversos materiais, então, como dito aqui na habilidade, vidro, madeira, metal, entre outros. E depois, mais para frente, a gente vai fazer esse link aí com o passado. Será que objetos que a gente utiliza hoje, né, são iguaizinhos a antigamente aos que os objetos que o meu pai, a minha mãe utilizava? E aí eu já vou jogar aí uma pergunta no ar para você bater papo. A televisão antigamente, a televisão dos nossos pais, no caso de vocês, dos avós de vocês, a televisão é igualzinha a que a gente tem hoje em casa? E aí? Será que é igualzinha? Não, meu avô tinha uma muito diferente. Muito diferente? E aí, ó, o que vocês têm que pensar? Tamanho, formato e, principalmente, no material em que essa televisão era feita. Eu acho que aí já dá uma pista de que os objetos foram passando por modificações ao longo do tempo. Sim. Certo? E não é só a televisão. Mas isso é assunto para uma próxima aula, a aula que a gente vai visitar o passado, e a gente conversa sobre isso depois. Pode ser, professor? Pode ser, combinado. Então, tá bom. Então, Pro, a Alininha trouxe algumas imagens aí pra gente. Jogou na telinha, só jogou e sumiu. Esperta essa Lininha. E objetos diversos aí, ó. Uns se conversam, outros não, mas assim, objetos diversos. Só jogou aí na tela. Nós certo? vamos descobrir do que é feito? Então é isso que a gente vai conversar. Ó. O oráculo está mostrando quais são esses objetos. Então eu já vou até falando para vocês. Então, copo, a mesa, o aquário. Temos aí talheres. Temos também um balde, um armário. Muito bem. Aí temos uma caixa organizadora e um cadeado. Esses são os objetos que a Alininha trouxe aqui para gente. Certo. Qual é a ideia? Então, vem comigo, segundo ano, que é super esperto aí do lado daí, né? A pessoa está gaguejando hoje, calma que vai sair. O que a gente vai fazer agora? A gente vai circular os objetos que são feitos do mesmo material, certo? Isso é o que eu e a professora Karen vamos fazer aqui. Mas aí, na sala de aula, essa atividade pode, inclusive, ficar bem diferente. A professora pode separar vocês em grupos, cada grupo tem que selecionar objetos de um determinado material, então o grupo dos vidros, o grupo da madeira, o grupo do metal, o grupo do plástico e assim por diante, tá? Tem diversas maneiras de trabalhar essa habilidade, mas eu e a professora Karen vamos fazer desse jeito. Pode ser? Pode ser, professora? Pode ser. Então, para começar, Pro, eu vou colocar uma cor aqui diferente de caneta. Verde.
Você quer verde? Verde. Então eu vou colocar o verde, mas você tem que escolher também um material. Qual material você quer? Madeira. Você quer madeira? Madeira. Então você só vai indicar para mim objetos que são confeccionados em madeira, é isso? Isso. Tá. Madeira. Tá bom. Fala aí para mim um. Vai circular, né? Vou circular. Cadeira. Sim. Cadeira. Nesse caso, Essa daí. dessa cadeira é de madeira, mas temos cadeiras de outros materiais. Sim. Isso também é assunto para uma próxima aula, que a gente vai ver que tem alguns objetos que podem ser feitos de diversos materiais. Sim. A Tá. mesa também. A mesa é de madeira? E de Essa novo, daí. essa mesa é de madeira, mas temos outros materiais também, onde a gente pode confeccionar uma mesa. Sim. E que mais? Tem mais coisa, Armário. Ah, e esse armário aqui? Sim. Então, todos esses objetos que servem para coisas diferentes, eu quero deixar isso bem claro. Então, no caso da cadeira, serve para eu sentar. No caso da mesa, eu posso apoiar coisas nessa mesa. E no armário, eu posso guardar coisas dentro desse armário. Então, eles têm funções diferentes, ok? Mas todos eles são feitos, nesse caso, de madeira, tá? Então, isso eu queria deixar bem claro para vocês. Agora é minha vez. Tudo bem. Tá bom? Eu quero a cor azul, esse azul bonito aqui. E eu vou ficar, deixa eu pensar, com vidro. Certo. Pode ser? Pode ser. Azul, vidro, eu acho que combina. Então, pode ser? Então, ó, o copo e, de novo, esse copo. Porque, sim, o copo pode ser feito de outros materiais. Eu acho que a galera de casa já está até pensando que tem um copo lá em casa que é feito de plástico, não é? Porque normalmente o de vidro, a mãe fala assim, não pega esse, pega o isso aí. outro que não quebra. Mas tem mais coisa de vidro aí? O que você acha, Eu acho que tem. Tem sim, e é o aquário. Olha só, o aquário é de vidro, certo? Eu acho que só. Acabou por Só? aí. É, Você tem certeza? eu acho que sim. Então tá bom. E outra coisa, vamos lá de novo. Dessa vez eu selecionei 2 objetos, o copo e o aquário. Os 2 foram feitos de vidro, são feitos de vidro, mas servem para coisas diferentes. Claro que os 2 a gente coloca água, né? Mas num a gente bebe, no outro mora o peixe. Então, não pode beber água no aquário, hein? Não faça isso. Não é isso, De jeito nenhum. Não pode fazer isso. A gente vai fazer mais um só e a gente vai deixar o outro para a galera pensar em casa, que vai ficar fácil, vai. Certo. Qual que você quer? Que cor você quer? Eu quero cor... Roxa, pode? Pode ser roxo. Roxa. E que material você vai escolher? Metal. Metal, beleza. Qual é o objeto que é feito de metal? Cadeado. O cadeado. Muito bom. Então, esse cadeado aqui é de metal, certo? Tem mais algum? Os talheres. Os talheres, certo. Então, talheres, tá? E aí, pessoal, talheres, de novo, talher e cadeado. São objetos de usos distintos, então a gente usa para coisas diferentes. Não dá para trancar o armário com uma colher e nem comer com cadeado. Então, eles servem para coisas diferentes, mas são feitos do mesmo material, não é isso? Isso. E aí, só sobrou plástico. E aí, a galera vai pensar em casa, só tem 2 objetos, tá fácil. Eles fazem, eles circulam. Professor, dica da professora Aline. Tem um aluno que não consegue identificar direito as cores, a gente sabe que temos alunos assim. Que tal elaborarmos símbolos, né? Então, o metal pode ser uma estrela, a madeira pode ser um coração, e assim por diante. Aí, o nosso aluno também, que não consegue identificar direito as cores, também consegue participar da atividade tranquilamente. O que você acha, Muito legal. Aí sim, né? Mas, eu quero agora jogar um questionamento aqui. Certo. Até porque é papo de ciências. Papo de ciência. Então, a gente vai conversar sobre um assunto, certo? Bora. O que você acha? Como que as pessoas se locomoviam antigamente? E quando eu falo de se locomover, é como elas andavam, como elas trocavam de um lugar para o outro. Andando. Andando não, né? Andando eu já dei a dica da primeira, né? É, mas andando. Como elas mudavam de local? Lá antigamente, ó, bem antigamente. Sem ser andando? Não, o começo era andando, você tá certa. Ah, tá. Tá aqui? Então, lá
antigamente, a galera que queria mudar de local ia andando, Andando. tá certo? Era a única coisa que existia, as pernas. Isso. Aí depois Andar. as distâncias ficaram imensas. Não dava mais para ir andando. Mas E não aí? tinha. Não tinha nenhum meio de locomoção. Não tinha. Então, Não tinha. eles começaram a usar os animais. Sim, isso mesmo. E aí, que animal que eles mais usavam nessa locomoção? Ah, depende, tinha cavalo, tem Sim. lugar que a gente via bastante camelos. Sim, verdade. Então, Tinha gente que usava o burro porque não tinha um cavalo. sim, verdade, verdade, verdade. Mas no caso, o que a gente quer dizer é que os animais, eles ajudaram, né, nesse processo aí das trocas de lugares, né, na locomoção. Como as distâncias começaram a ficar muito longas, não dava para fazer andando, e aí o animal ajudou. Mas aí as distâncias começaram a ficar muito longas, e até para o animal era difícil. E aí? E aí? O que surgiu depois? O desenho está aí na tela. Eles professora. colocaram carroças, Isso. ampliaram. Ainda existe, né? Carroças. Ainda existe. Mas aí vieram as carroças. Inclusive, as carroças, elas vieram para trazer aquela... Como é que fala, professora? Esqueci a palavra. Conforto. É, mas Conforto, mais conforto. Só que a carroça, ela tinha um detalhe. Ela tinha rodas. Dá para ver aqui, ó, na foto. Ó, tinha roda. Certo? Ó. As carroças tinham rodas. Certo? e era presa no Animal. E aí as distâncias ficaram ainda mais longas e super difíceis para os animais. E aí depois das carroças surgiram os... Bicicletas. Não. Não? Não. Não foi a bicicleta? Não. Vieram os carros, os automóveis. Só que as carroças e os automóveis têm uma coisa em comum. As rodas? Ah, até parece que não era isso, né? Circulei 50 vezes ali a roda, tava na cara que era isso, né? E aí, ó, as rodas. Mas, professora Karen, eu falei que a gente ia pensar. Sim. Tá, Do que é feito? ó, vamos pensar comigo. A roda da carroça e a roda do carro é feita do mesmo material. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. É? Se considerar antigamente, bem antigamente, eu acho que as primeiras rodas eram de madeira. E a do automóvel? Era de madeira também? Não. Ah, ufa, professora Karen. Nossa, vem aqui aluno do segundo ano. Por um momento eu pensei que a professora Karen ia falar, é do mesmo material, ia acabar com a minha aula. Não, não é. Então vamos lá, vamos pensar comigo. As rodas das carroças eram feitas, na maioria, de madeira. E somente desse material, madeira, ok? Já as rodas dos automóveis são feitas de uma mescla aí, né, de borracha, antigamente borracha e madeira, depois borracha e metal, certo? Nas rodas de hoje em dia, dos automóveis de hoje em dia. Mas, professora Karen, eu falei que a gente ia pensar, bora pensar. Estamos pensando. Estamos pensando, estamos batendo papo, certo? Certo. Uma roda era só de madeira, a outra, madeira e borracha, ou madeira e metal, Certo. ou borracha e metal. Mas são para a mesma coisa? Sim. Mesma utilidade? Mesma utilidade. Então, a gente usa a roda para a mesma coisa. Só que ela se modificou com o tempo. Sim, foi melhorando, né? Sim. Lembra lá no comecinho da aula, aluno do segundo ano, que eu falei para vocês, será que a televisão dos nossos avós são iguaizinhas às nossas televisões de hoje? E até a professora Karen falou que não, que a televisão da avó dela era bem diferente. Pois é. Esse processo a gente vê também aqui na roda, né? Então, as primeiras rodas eram de madeira, as rodas têm a mesma serventia, ok? Mas o material em que elas foram confeccionadas foi mudando com o passar do tempo. E por quê? Tecnologia, praticidade, conforto. Até porque o impacto da roda de madeira no chão era um impacto muito mais forte. A de borracha amortece um pouco. Então, precisou ter essa mudança com o tempo para trazer um pouco mais de conforto para a galera que estava nos automóveis aí, certo, professora? E tem a questão das ruas também, não eram asfaltadas, né? Sim. Antigamente a maioria era barro. É. E aí precisou disso, certo? Sim. Deu para entender? Deu. Já dei um spoiler aí das próximas aulas, certo? E aí tem uma atividade bem parecida do que a gente falou hoje, do que são feitos no material do aluno,
Página 53 e página 54, vocês vão ter que identificar do que é feito alguns objetos por aí, certo? Certo, E preencher combinado. essas 2 páginas. Pro, a gente está chegando ao final e aí hoje compreendemos os diferentes tipos de materiais, né, com que são fabricados os objetos do cotidiano. Entendemos que o mesmo objeto pode ser feito de mais de um tipo de material e assimilamos também que alguns objetos tiveram seu material de fabricação mudado aí com o tempo, certo? Não esqueçam de realizar as atividades tanto do sistema de tarefas como as aqui, né, que a professora passa, certo, professora? E eu curti a aula e ela tem continuação, tem que voltar em outras aulas, assistir todas as aulas de ciências aí para saber do que a gente vai falar, certo? Combinado. Eu estou muito curiosa para os próximos episódios. E se você estiver curioso como a professora Karen, assista todas as aulas de ciências. Muito obrigada, professora Karen. Eu que agradeço o convite. Beijo, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau.